Através do tema Copa do Mundo, foi elaborado um quiz para avaliar um plano de aula que foi executado com o intuito de facilitar a alfabetização e o aprendizado de conhecimentos gerais. No que diz respeito ao desenvolvimento pedagógico, toda e qualquer ferramenta metodológica utilizada como forma de facilitar o ensino pode despertar interesse e é capaz de auxiliar a compreensão no processo de ensino e aprendizagem ao longo de uma formação. A metodologia adotada visou analisar de forma qualitativa o uso do jogo na sala de aula, com vistas a desenvolver habilidades aos estudantes no processo de ligação entre diversas disciplinas do currículo escolar. Foi utilizada uma metodologia expositiva em atividades da primeira etapa do plano de aula, determinada pela coordenadora pedagógica da Escola Municipal, professor Euclides Moreira da Silva, para apresentar o tema, ou seja, foram exibidos vários vídeos relacionados à Copa do Mundo, assim como foi utilizado o globo terrestre para a apresentação dos conteúdos interdisciplinares. Durante a segunda etapa do plano de aula, foram retomados os conteúdos relacionados ao globo terrestre, onde foi possível, desta maneira, tratar sobre alguns tópicos interdisciplinares sobre os países e as suas bandeiras, o que permitiu, dentre outros, a realização de sua interlocução com as atividades que envolveram as formas geométricas. Na etapa que antecedeu ao quiz, com o intuito de reforçar a assimilação das formas geométricas, os estudantes tiveram a oportunidade de colorir as bandeiras brasileiras impressas, sendo que estas foram expostas no painel elaborado na entrada da sala de aula. O plano de aula foi finalizado, portanto, com um presente trabalho onde foi elaborado um jogo de quiz que contemplou a interdisciplinaridade, buscando alcançar a intersecção entre os conteúdos das disciplinas de matemática, língua portuguesa, história, geografia e arte, permitindo assim que o aluno elabore uma visão mais ampla a respeito da temática da Copa do Mundo. Este grupo fez uma análise do cenário da Escola Municipal Professor Euclides Moreira da Silva, através da integrante Clarina, que também trabalha nesta instituição. Então, em conversação com a coordenação pedagógica e com a equipe escolar, identificou-se dificuldades dos alunos do 4º ano do ensino fundamental na assimilação de conteúdos matemáticos, no que diz respeito à resolução de problemas, à resolução de operações matemáticas, por exemplo. A equipe escolar mencionou a falta de recursos concretos que possibilitassem a aprendizagem de determinados conteúdos. A solução encontrada, portanto, foi o desenvolvimento de um plano de aula, onde foram elaboradas atividades com os elementos da Copa do Mundo e todas as atividades foram avaliadas através do protótipo deste projeto. Eis o plano de aula. No primeiro momento, os alunos assistiram a vários vídeos. Foi utilizado o globo terrestre para tratar sobre compreensão espacial, localização, entre outros. Foi construído uma nuvem de palavras com os termos mais usados. No segundo momento, foi
foi retomado o uso do globo terrestre para falar sobre localidades de países, explicou-se sobre a bandeira do Brasil, sobre o seu formato e como se dá a divisão destes formatos, o que possibilitou a correlação com os objetos geométricos e com os bonecos geométricos. No terceiro momento, foram distribuídas as impressões da bandeira brasileira. Os alunos fizeram a pintura e novamente foi retomada as semelhanças com os objetos geométricos e depois de pintadas elas foram expostas num painel. Chegamos à etapa final do plano de aula, que foi a aplicação do quiz. Aqui é possível observar as questões, problemas, né? E aqui é possível observar os cartões de perguntas. Aqui estão as regras do quiz. Foram 2 blocos no total de 20 perguntas, com 10 perguntas cada bloco. Cada participante precisava responder pelo menos uma vez, ou no máximo 3 vezes, né? Era desejável que evitasse repetição do mesmo participante, e era a equipe quem decidia quem participaria, ou melhor, quem iria responder o questionamento. Em caso de dúvida na escolha da equipe, era a Clarina, portanto a nossa juíza, quem escolheu o participante. Aqui o nosso botão, né, onde o aluno colocava a mão para sinalizar que ele estava preparado para responder, e aqui é onde foram anotadas as pontuações, portanto, o nosso placar, e aqui é a torta, que no caso serviu de penalidade durante a atividade. No caso aqui da aplicação do quiz, eis a Clarina, nossa juíza, eis os alunos nas suas respectivas posições, aguardando para sinalizar. Eis aqui um deles sinalizando que está preparado para responder, portanto, colocando a mão sobre a latinha, o nosso botão. E uma vez que ele respondeu corretamente, eis ele aqui aplicando a penalidade, a torta na cara. Chegamos à conclusão deste trabalho. Acredita-se que de fato todas as etapas foram muito envolventes, pela maneira como os alunos se empenharam durante a participação de cada etapa. Através do torta na cara, percebe-se que as atividades foram de fácil compreensão para todos os discentes. Acredita-se que permitiu a assimilação dos conceitos, assim como o aprimoramento do raciocínio lógico. No que diz respeito ao interesse, uma surpresa interessante foi o fato de que alunos que são tidos como bons, né, portanto, costumam ter boas notas, tiveram uma certa dificuldade, mas no geral todos tiveram o desempenho desejável, né? Como melhorias, o grupo avaliou e acredita que este tipo de plano de aula pode ser aplicado em conteúdos específicos, e também sugere-se que sejam acrescentados novos desafios.